Começamos aqui com a pergunta que chegou por e-mail do ouvinte consulente Lucas, aqui da cidade de Santos. O Lucas pergunta ao pastor qual a diferença entre Seol, Hades, Abaddon e Tártaro. Nosso consulente que Seol no hebraico, Hades no grego, corresponde ao mesmo lugar. Então, quando lemos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar a palavra Seol, S-H-E-O-L. Só que nós sabemos que no nosso vocabulário português não existe H antes, é depois de S, existe depois de C. Mas é uma literatura antiga e não tem problema. Então, o que é Seol, Hades? A palavra Seol é um lugar que tem também um título, Seio de Abraão. Por exemplo, Abraão, quando teve a perda da sua esposa, Sara, ele sepultou a esposa. O corpo foi para a sepultura. Agora, a alma de Sara foi para este lugar chamado Seol, que no princípio era chamado de Seio de Abraão. Este lugar estava dividido por um grande abismo em dois lugares. Primeiro, Seio de Abraão, lugar consciente de descanso, e o outro lugar, depois do abismo, era propriamente o inferno. Nós temos essa posição bem clara em Lucas, capítulo 19, quando Jesus faz um relato a respeito destes dois lugares e com duas pessoas que em vida tiveram sua forma de manifestação e que agora uma estava num lugar e a outra estava no outro. Então, descrevendo para maior lucidez, nós temos aqui a palavra dizendo o seguinte: capítulo 16, versículo 19 em diante. Havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo pobre, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado. No Hades, palavra grega que corresponde à palavra hebraica Seol. Ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. De quem são estas palavras ou este ensino? De Jesus. Algumas pessoas, até mestres, pastores, gostam de colocar este trecho bíblico e dizem assim sarcasticamente: é uma parábola, como se Jesus estivesse contando fábulas. Jesus nunca contou fábulas. Jesus contou parábolas.
E você perguntará qual é a diferença. Parábola é um ensino tirado da vida real, vida física na qual nós vivemos, para ilustrar uma posição futura depois da morte. Então, nós temos várias parábolas, mas um pormenor que os nossos ouvintes precisam conhecer, uma singularidade, que Jesus não usava nomes próprios quando contava parábolas. Isso é uma colocação bem conhecedora dos que estudam a Bíblia. No entanto, neste trecho bíblico, aqui aparece com muita clareza o nome de uma pessoa chamada Lázaro. Era um homem pobre que vivia à porta do homem rico, cujo nome não aparece, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Os cães vinham lamber a chaga. Quando o mendigo morreu, diz aqui o versículo 22, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, exatamente o lugar de descanso, descanso consciente e de felicidade. Enquanto que o outro lugar, para onde foi o rico, que é chamado aqui na minha tradução Hades, que corresponde ao Seol, Hades no grego, Seol no hebraico, indicando o mesmo lugar, foi para o lugar oposto. Lá estava em tormentos. Então aqui está o problema. Você tem corpo, quando seu corpo morre, seu corpo é sepultado, fica inconsciente no túmulo. Agora, o espírito ou a alma, como queiramos, são palavras praticamente sinônimas, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, ninguém sabe o que está no homem, senão o espírito do homem que nele está. Deus é espírito e ele é pai dos nossos espíritos, está no livro de Hebreus. Logo, se Deus é um ser consciente, não tendo um corpo físico, mas sendo espiritual, como diz João 4,24, Deus é espírito. No entanto, ele sobrevive, é eterno. E nós, como filhos de Deus, ele tem o direito de nos repreender. Logo, nós temos então, em nosso espírito, consciência da nossa situação no lugar para o qual formos. E isto se nota também com relação à palavra alma. Nós lemos no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 14 a 18, quando ali se fala daquelas pessoas que foram mortas por causa da perseguição do anticristo com relação àquelas pessoas seguidoras de Cristo. Essas pessoas estavam no capítulo 6 do livro de Apocalipse, dizendo no lugar onde estavam conscientes, até quando, ó santo e justo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estavam plenamente conscientes. Foi-lhes dado roupa branca para que aguardasse também a morte dos outros que iriam ser mortos durante a perseguição contra os cristãos que estavam na terra, para que estes então pudessem passar para o lugar definitivo onde iriam estar. De modo que Seol e Hades não é sepultura. Se você ler em alguma Bíblia que Seol e Hades é sepultura, é fantasia, é dolo desse grupo que mantém esse ensino. Por que eu digo isso? Porque a palavra sepultura é
correspondente à palavra hebraica kever e kevurá. Indica o lugar do corpo, o lugar da alma e espírito, Seol no Antigo Testamento, Hades no grego. Qual é, então, a posição dessa palavra sepultura no hebraico? É a palavra correspondente a uma palavra diferente do que está aqui, do que nós mencionamos. Então, nós temos essa colocação que pode estar convicto, meu prezado consulente, e se você quiser conversar conosco, com a Bíblia aberta, estamos à disposição para você ler a palavra. Então, aí está claro para você saber. A palavra Abaddon é um sinônimo da palavra inferno. Próxima pergunta, Natália, aqui de Santos, também chegou por e-mail essa pergunta. Pastor, quando oramos, devemos direcionar o diálogo para Deus, para Jesus ou para o Espírito Santo? Em primeiro lugar, nós devemos dirigir a oração ao Pai. Mas Jesus ensinou no Evangelho segundo João que podemos orar na autoridade do seu nome. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Veja o verbo. Eu o farei. Quem fará? O Pai e o Filho. O texto está indicando que pedirdes ao Pai em meu nome, eu, Jesus, o farei. Então a resposta vem com o Senhor Jesus. De modo que nós podemos dirigir-nos reciprocamente tanto ao Pai como ao Filho. Agora, não há base bíblica para orarmos ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele foi dado como outro consolador. É aquele que está conosco no sentido de nos inspirar para fazer pedidos a outra pessoa, tanto ao Pai como ao Filho. Então, é o que nós podemos informar a nossa consulente. Você pode orar ao Pai, pode orar ao Filho, e o Espírito Santo é que intercede por nós, como diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. A próxima pergunta, também por e-mail, só que esta é NQI Mulher. Esta sigla NQI significa não quer ou não quis se identificar. É um direito aqui dos nossos consulentes. A ouvinte pergunta ao pastor se o anjo que tem a chave do abismo, que está registrado em Apocalipse capítulo 2, ele representa o Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui no Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, as palavras de Jesus. E o que vivo e fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou do abismo. Veja bem que a palavra inferno aqui, no rodapé tem um aviso, que essa palavra inferno é tirada da palavra grega Hades. Então, aqui está apontando Jesus como tendo a chave. A próxima pergunta, também por e-mail, agora é da consulente Carolina, de Praia Grande. Ela cita para o pastor o texto de Isaías 58, versos 13 e 14. E com esse texto ela pergunta ao pastor se o sábado deve ser considerado um dia santo, igual ao domingo. Eu vou ler ao pastor, para o pastor e para os ouvintes, Isaías 58, versos 13 e 14.
Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, a consulente quer saber se com esse texto podemos afirmar que o sábado deve ser considerado um dia santo igual ao domingo. É preciso que a nossa consulente saiba, e nós estamos dizendo, que quando os 10 mandamentos foram dados por um intermédio de Moisés, ele chegou ao povo descendo do monte, o povo estava aguardando a descida dele nesse ínterim da demora de Moisés. O povo havia fabricado um ídolo e dançando e pulando e adorando aquele ídolo. Então, Moisés, quando desceu, ficou na chefia o seu irmão, e desceu muito irado e disse que aquele concerto que Deus tinha estabelecido com o povo de Israel na saída do Egito ficava anulado. No livro de Jeremias 35:13, eis que vem dias que farei uma nova aliança, não igual àquela que fiz com eles quando os tirei da terra do Egito, porquanto eles não permaneceram na minha aliança. E vamos para o Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 8, nós lemos aqui, então, definitivamente, o que é recomendado para nós cristãos. Com a Bíblia se interpreta a prevalência do Novo Testamento sobre o Antigo, é o que serve na nossa hermenêutica bíblia. Não o da nova aliança no Novo Testamento, sob a direção, o jugo do Antigo Testamento. Tanto é assim que no capítulo 8 de Hebreus, temos aqui a declaração seguinte, falando de Jesus. Mas agora, versículo 6 do capítulo 8 de Hebreus, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. O primeiro tinha Moisés como o intermediário, quanto é mediador de melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão da terra para tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e as escreverei, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por pai, por Deus eles serão meu povo. E não ensinará cada um a seu próprio próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Agora atenção, a nossa consulente.
dizendo novo concerto ou nova aliança, envelheceu o primeiro concerto e a primeira aliança. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de se acabar. De modo que eu digo à nossa consulente, com base nisso, que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, ele faz notório uma palavra que os guardadores do sábado não querem nem saber que esteja escrita, porque não querem obedecer o texto. Então diz assim, capítulo 2 de Colossenses, versículo 16 em diante. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado em sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo no aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos são coisas para crianças, para pessoas que estão começando agora, a B-A-B-A, B-E-B, B-I-B. E aqui rudimentos, os judeus estavam saindo do Egito, estavam recebendo os primeiros rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como guarda de sábado, como circuncisão, como outros preceitos que hoje, como diz Paulo, circuncisão que era obrigatória, tanto faz como tanto fez. E como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseias, as quais coisas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina de homens. Então quero dizer que entre as coisas aqui que eram ordenanças que foram abandonadas, está muito claro os sábados. Como acabamos de ler, ninguém vos domine pelo seu bel prazer, com pretexto de humildade, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Leia o capítulo 14 de Levítico 17, para seguir a guarda do sábado, deve guardar também essa colocação de proibição de determinadas comidas e outros preceitos ligados aos mandamentos. E quero mais dizer para a nossa consulente, o antigo concerto não tinha 10 mandamentos. A lei dada por Deus a Moisés, a lei de Deus, tinha 613 mandamentos. E diz o texto bíblico no livro de Gálatas, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Era o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Qual é a pessoa que se apresentou até hoje para guardar? 613 mandamentos. Segura-se no saldo e o resto que vai embora. Quando quem anula um mandamento é culpado de todos. Leia o capítulo 4 do livro de Gálatas para você ter um entendimento correto. E estamos à sua disposição para conversar sobre o assunto.